Fala pessoal, tudo bem? Eu escrevi um artigo há 2 anos atrás falando sobre esse jogo aqui que eu vou mostrar para vocês hoje, que é o Go. Nos Estados Unidos e no Brasil a gente fala que é Go o nome dele. Na Coreia o nome dele é Paduk e foi assim que eu aprendi a jogar esse jogo. E é muito engraçado porque eu escrevi esse artigo há 2 anos atrás praticamente e 2016 na realidade, quando eu estava no South by Southwest em Austin, foi a primeira vez que eu escutei falar sobre o AlphaGo, que é um algoritmo que na verdade foi a primeira vez que um algoritmo conseguiu vencer um ser humano nesse jogo. E isso foi muito intrigante, né? Se for pensar toda a tecnologia que a gente já tem e tinha até 2016 e ninguém conseguiu fazer um algoritmo que vencesse o ser humano. E foi muito engraçado porque essa empresa foi adquirida pelo Google depois, e o Google tem feito bastante publicidade sobre isso, porque é uma inteligência artificial muitíssimo avançada, porque ela consegue aprender com os erros, né? Então nem sempre ela é perfeita, mas ela vai aprendendo e melhorando com o tempo. E tem um documentário muito legal, quando eu falei sobre esse jogo e esse filme, 2 documentários no Netflix que são muito legais, que é o Surrounding Game, que é sobre como esse jogo veio parar nos Estados Unidos e toda a federação que existe hoje aqui nos Estados Unidos, as pessoas que começaram a jogar e acabaram ficando super viciadas no jogo, porque é uma coisa de mente assim que acho que te estimula muito. E aí o outro documentário que é o próprio AlphaGo, que conta um pouco de toda a história que aconteceu desde que o Google, na verdade, adquiriu, e aí fizeram esse desafio com esse jogador coreano, que hoje ele é o melhor jogador de Go do mundo, e ele meio que, assim, todo mundo falou, o cara é invencível, muito difícil de ganhar do cara, e até aquela época, até 2016, nenhum computador ganhou um ser humano. Então até quando foi feito o desafio, muitas pessoas da comunidade, inclusive ele, receberam isso como um deboche. De novo, vamos jogar com o computador, porque o computador não consegue processar tudo isso. Mas o Google, na verdade, dando até um spoiler do filme, obviamente não ganhou todas, mas o algoritmo conseguiu aprender com o jogo, com o erro e o acerto do outro jogador, o que seria a melhor jogada. E o mais engraçado é o seguinte, né? Porque esse algoritmo do Google, ele tem no banco de dados todos os jogos da história, assim, que eles conseguiram registrar dos jogos profissionais. Então imagina que a inteligência que esse jogo já tem de erros e acertos. E eu acho que o mais intrigante de tudo isso é porque é um jogo muito simples. É um jogo de tabuleiro muito simples. Vou deixar o link do post que eu escrevi há 2 anos atrás no meu blog sobre isso, mas eu acho que é uma coisa muito legal de ter como conceito, né? Engraçado que é um jogo até muito mais simples em termos de regras em relação ao próprio xadrez, mas ele acaba sendo muito mais complexo, porque talvez você tenha toda essa liberdade de jogar em qualquer parte do tabuleiro, mas isso gera uma complexidade. Então é muito engraçado, vários amigos que já vieram visitar a gente, eles acabaram assim, me ensina a jogar, ou eu falo, se você tiver, a gente tinha tempo, eu falo, você quer jogar, eu te mostro como jogar, que eu acho que é legal. E na verdade, outra curiosidade desse jogo, se você for pensar, né, eu pratico jiu-jitsu fazem 8 anos, eu acho, agora, e as artes marciais, na realidade, toda a regra de ranqueamento das faixas vieram desse jogo, na verdade. Esse jogo é considerado o jogo de tabuleiro mais antigo do mundo, que até hoje descobriram, não existe outro jogo de tabuleiro mais antigo do que esse. E é engraçado que tudo isso, né, é uma herança que, na verdade, a humanidade conseguiu manter, na verdade, toda essa história, que eu acho que é muito legal, assim, preservar isso, né, e talvez aprender para ver que um jogo tão antigo, só em 2016, imagina, sendo o jogo mais antigo que o ser humano criou, só em 2016 a gente conseguiu construir um computador que vencesse esse jogo, né? Então eu acho que cada vez mais a gente vai evoluir, não só o algoritmo, não só a inteligência, mas eu acho que vai ser um mundo totalmente diferente, né? Principalmente agora que a gente está vivendo toda essa pleno 2020, toda uma loucura nesse mundo, e eu acho que muita coisa vai mudar a partir de então. Vou mostrar como que funcionam as regras do jogo para vocês
tentarem jogar e até depois, se vocês gostarem, vocês podem comprar na Amazon. Eu comprei esse aqui na Amazon, é feito de bambu e tem as pedras aqui que eles também fazem, que não são, assim, não é o material mais nobre, né? Porque, por exemplo, isso aqui, o material mais nobre seria uma árvore, né? O tronco de árvore, e aí você conseguiria ver, na verdade, a idade da árvore, né? Pelas cores do tronco, né? Que ele vai se formando e até a espessura, na verdade, acaba sendo bem largo, né? Tipo um pedaço mesmo de arte, de madeira mesmo, que é super bonito. Então tem muita gente que obviamente gosta. Eu comprei esse aqui porque é simples, é de bambu e é leve e dá pra sempre jogar, né? Bom, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é o seguinte: sempre vão ser só dois jogadores. Um vai representar o preto e o outro vai representar a pedra branca. E cada um só joga uma vez a cada momento. Uma coisa que você tem que pensar é o seguinte: o tabuleiro ele vai ter 19 linhas por 19 linhas. Então você vai ver que são exatamente essas 19 linhas que eles têm, e eles vão ter essas intersecções das linhas, que são 361 intersecções. Outro ponto importante: o preto sempre começa jogando primeiro, né? É considerado como se fosse o mais fraco, na verdade, o preto. Então o preto começa a jogar primeiro para ter essa vantagem de iniciar o jogo de uma vez. Obviamente, depois eu vou explicar sobre o ranqueamento. Então, com o ranqueamento você tem o handicap, são formatos diferentes para equilibrar em jogos profissionais. Outra coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: uma vez que você coloca uma pedra no tabuleiro, você não pode mexer essa pedra no jogo, né? Então não é muito igual a um jogo de xadrez, onde você tem várias pedras e você vai movimentando. Não, você só pode escolher um lugar e colocar, e você não pode mexer. Então tem a questão até da elegância, do cavalheirismo, né, do jogo, que assim, eu não vou... me enganei. Você não vai fazer isso porque não é muito educado do jogo. Então você simplesmente, uma vez que você decidiu, você vai ter que deixar essa peça lá. Outra coisa importante é o seguinte: a pedra sempre vai ser jogada na intersecção aqui. Você nunca vai jogar a pedra dentro daqui ou entre as linhas assim, né? Não dentro nem entre. Então sempre nas intersecções que você joga a pedra, que isso é muito importante, tá? Outro ponto importante: não existe restrição aonde você queira jogar. Eu posso jogar aqui, eu posso jogar aqui, ou eu posso jogar aqui. Você pode jogar em qualquer lugar do jogo, em qualquer momento. Cada um pode jogar em qualquer parte do jogo, do tabuleiro, mas vai depender muito da sua estratégia de jogo, de como você vai querer fazer isso, tá? Outra coisa: qual é o objetivo desse jogo? O objetivo do jogo é você montar territórios. Então, como que você vai montar territórios? Por exemplo, se eu juntar aqui, ó, essa parte aqui, ó, vou colocar um pouco mais para cima aqui, ó. Essa parte que eu cerquei é o meu território, né, das pedras pretas. Então tenho 1, 2, 3, 4, 5 vezes 2, né? Então eu tenho 10 pontinhos aqui. Essas 10 casas são minhas, são os meus pontos. Então o objetivo do adversário também é montar o seu território. Então se ele tiver um território um pouco menor, assim, ele vai ter só 4 pontos. Então ele vai ter menos pontos do que o preto. Então quem está ganhando seria o preto agora, né? Então assim, no final, quem tiver mais territórios espalhados pelo tabuleiro ganhou o jogo. Um ponto importante básico do jogo é o seguinte, que todo mundo me pergunta: vamos supor que eu tenho uma pedra aqui, certo? Tem um ponto que chama liberdade, que são esses pontinhos aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, você vê que você tem 1, 2, 3, 4 liberdades. O que conta a liberdade? São as intersecções que estão conectadas à sua pedra. Essa aqui, que não está conectada, está na diagonal, não está conectada à pedra, então não se conta como uma liberdade, certo? Então, uma pedra tem 4 liberdades. 2 pedras, não necessariamente
vão ter 8 liberdades, porque vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 liberdades, certo? E assim por diante. Então, se você for pensar 3 pedras assim, em 3 pedras você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 liberdades. Mas se você fizer assim, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 liberdades. Porque essa aqui está usando a mesma liberdade. Então você não tem mais liberdades do que se você estiver jogando assim. Se é melhor ou pior jogar assim, tudo vai depender da circunstância do jogo. Então não dá para eu te definir, nunca jogue assim ou jogue assado. Vai depender muito de como você está jogando a sua decisão. Outro ponto que é importante é o seguinte. Vamos supor que você tenha uma pedra aqui, certo? E aí a pedra branca vai começar a capturar essa pedra preta. Então agora eu só tenho uma liberdade. No momento que eu faço essa jogada, eu retiro essa pedra do tabuleiro, porque essa pedra não tem mais liberdade. Então o branco retira a pedra do tabuleiro e guarda com ele. Por quê? Porque no final do jogo, quando a gente contabilizar as casas, por exemplo, lembra do exemplo das casas? Vamos supor que eu tenho aqui eu tenho a minha casa aqui, certo? Então, quando a gente começar a contabilizar todas as casas, essa pedra que morreu, eu vou inserir ela aqui no tabuleiro. Então eu vou reduzir um ponto do território das pedras pretas, porque eu capturei essa durante o jogo, tá? Então toda vez que você capturar uma pedra, você vai ter que guardar junto com você para que no final você faça a contabilidade do jogo. E como se chama isso? Isso se chama Adari, né? É o nome que o pessoal dá. Até muitos jogadores, na verdade, quando eles estão jogando, eles gostam de meio que gritar essa palavra, Adari, sabe? Assim, tipo, eles falam assim, quando, vamos supor, eu tô jogando aqui assim, ó, aí só tem 2 liberdades. Aí quando eu jogo, eu falo Adari, porque só tem uma liberdade. Então, se eu não sair aqui, aí eu vou ter 2, o Adari é isso, e eu vou capturar as suas 2 pedras. Então, tem gente que gosta de falar isso, mas não é muito educado. Eu acho que mais quando você está fazendo um jogo informal, as pessoas acabam fazendo isso. Outra coisa que também, na verdade, é muito importante de entender é o seguinte, porque você pode começar jogando em qualquer lugar do tabuleiro. Então muita gente pergunta assim, tá, mas então porque eu posso começar aqui? Você pode, mas você começando pelo canto, você já vai ter menos liberdade, né, do que uma pedra que comece num ambiente onde ela tenha mais liberdade. Então você só tem 3 liberdades e ao mesmo tempo você não está construindo muito território, né? Então você tem que conseguir aos poucos fechar o seu território. Então tem estratégias de como você vai fazer isso. Então a ideia é que você consiga montar isso aos poucos, mas não fazendo isso, né? Porque isso aqui meio que não vai te ajudar muito, só vai reduzir o número de liberdades que você tem no jogo. Mas vamos supor que você tem essa parte aqui assim, que eu já removi uma parte. Se eu jogar aqui, eu não posso mais jogar, tá? Então eu posso, essa pedra vai ser removida automaticamente. Então assim, não faz sentido você querer jogar aqui dentro, uma vez que essa pedra já foi eliminada do jogo. Outro ponto interessante é o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui essa pedra aqui e eu tenho o branco aqui, certo? Então se você der uma olhada, agora a pedra preta ela só tem uma única liberdade. Então se eu fosse jogar como branco agora, eu poderia jogar aqui e capturar a pedra preta, certo? Mas olha o que aconteceu agora. Nesse momento, agora a pedra preta poderia me capturar automaticamente aqui também, né? Então a gente ia ficar assim eternamente. Então a regra ela não permite que quando tem essa situação que eles chamam de ko, que é o nome que se dá a esse tipo de jogada, a esse tipo de posicionamento no jogo, é o seguinte, uma vez que eu capturei a sua pedra agora, o preto não pode pegar aqui. O preto é obrigado a jogar em outro lugar do tabuleiro e aí o branco vai ver assim, será que eu vou responder essa jogada? Porque podem estar acontecendo diversas jogadas ao mesmo tempo. Ou não, ou eu vou salvar essa pedra e acabar com essa competição aqui. Então muitas das vezes o preto nessa situação ele tem que fazer uma jogada que vai obrigar o cara a se defender em outra parte do território. E aí nisso você respondeu, eu tenho
o direito de capturar sua pedra. Agora caiu no branco. O branco também. Eu não posso agora capturar direto a pedra preta. Então eu sou obrigado a jogar em outro território. E aí o preto vai responder. E aí eu vou lá capturar a pedra preta dele, tá bom? Então esse é um conceito que também você tem que ter em mente, que é super importante. Olha outra curiosidade interessante. Vamos supor que a gente tem uma situação bem similar aqui, certo? Então eu tenho aqui duas pedras pretas ao invés de uma, certo? Assim eu estaria com uma pedra preta aqui e vamos supor que eu tenho pedras brancas desse lado, certo? Então aqui, nesse primeiro exemplo, se eu pego aqui a pedra, eu criei aquela situação de cor que eu sou forçado a jogar em outro lugar. Mas nesse caso, que são duas pedras, se eu capturar aqui essas duas pedras aqui, que elas só tinham uma única liberdade, na realidade o preto ele pode comer essa pedra de volta, porque não é uma situação de cor. Então o preto ele pode fazer essa jogada para capturar a pedra branca. Aí no caso, dependendo, o branco pode forçar aqui fazendo um adari, porque aí essa pedra preta só vai ter uma liberdade e aí você vai se defender. Ou se eu não me defender, o branco vai acabar capturando essa pedra, tá bom? Então são situações diferentes. Então, como eu tinha duas ou mais pedras, eu posso ter, o preto pode contra-atacar imediatamente. Mas nessa situação, a pedra que na verdade acabou de capturar uma das pedras do tabuleiro, ela não tem essa prioridade de capturar dentro do tabuleiro. Outra dúvida que as pessoas têm, por exemplo, vamos supor que eu tenho essas duas pedras e eu tenha capturado essas pedras aqui, certo? Eu ainda, como preto, né, como pedra preta, eu posso jogar aqui, certo? Porque ainda eu teria uma liberdade. Mas aqui, se eu tentar jogar novamente, eu não posso porque eu não tenho outra liberdade. Só se for um caso muito específico no qual eu tenha um jogo assim, e aí você tenha me capturado primeiro, e aí você jogou aqui, eu joguei aqui. Então se o branco não jogar aqui, para salvar essas pedras, eu posso jogar, que foi a última jogada. Então eu tenho a prioridade e eu vou retirar essas pedras, tá? Então, para não ter confusão, é sempre importante saber que uma vez que você joga, remove primeiro as peças e depois você coloca as outras pedras para dar sequência no jogo. Todas essas regras que eu falei, basicamente, são todas as regras que você vai ter que seguir durante o jogo. São bem simples, na verdade, né? Então, assim, isso que é o mais intrigante, eu acho que, do jogo, porque, na verdade, não é tão complexo, mas o que gera a complexidade são diversos fatores, né? Então, por isso que o Go ele é muito comparado com a vida, né? Porque a vida você tem vários fatores acontecendo, várias situações acontecendo simultaneamente e você é obrigado a tomar decisões em várias situações da sua vida, em várias partes da sua vida. Então, esse é um grande exemplo de como que as pessoas olham o jogo. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer só uma jogada que é bem clássica, assim, que na verdade vamos supor que eu tenha jogado aqui. Então, por exemplo, o branco acaba atacando aqui porque acaba tendo uma base, assim, você não está tão perdido no meio. Então, as pessoas tentam construir um pouco a base para ir para o meio, né? Ninguém começa jogando no meio, assim. As pessoas tentam pegar partes que você consegue construir um pouco mais de território. Então, esse aqui seria uma jogada clássica, bem básica. Isso aqui eu aprendi quando era bem novo. Então, muita gente faz isso. É normal essa jogada. Então, você pode fazer isso. Então, você pode defender dessa forma, defender dessa forma, defender dessa forma. Tem várias formas. Essa aqui é uma forma clássica. E aqui é uma forma de eu defender desse outro lado. Então, pronto. Aí agora, como pedra preta, eu posso continuar defendendo, continuar fazendo isso, ou eu posso já ir para outro lado do território e começar a jogar. E o branco pode começar a me atacar aqui também de outra forma, né? E aí eu posso me defender, o branco vai querer me atacar aqui por baixo. Então tem vários fatores aí importantes aí de como que você vai fazer essa jogada. Outro ponto que é importante aqui. Então, como você faz território? Para você ter território,
minimamente você vai ter que ter 2 olhos, que é o conceito do jogo. Como assim? O que é 2 olhos? Lembra que uma pedra tem 4 liberdades. Então o que acontece? No momento que eu começo a montar uma casa, um território, certo? Vamos supor que eu tenha começado a montar meu território aqui. E aí o jogo começou a ficar cheio de pedra, certo? Então o branco começou a me capturar do outro lado, certo? Então o que acontece nesse momento? Eu, como pedra preta, eu não tenho muita liberdade, eu tenho 2 liberdades. Mas essas 2 liberdades não são suficientes para eu sobreviver no jogo. Por quê? Porque se o branco jogar aqui, certo? Eu só tenho uma liberdade como pedras pretas e o branco também só tem uma liberdade. Eu posso comer a pedra branca, beleza, mas agora eu só tenho uma liberdade. Então agora a última jogada é do branco, o branco vai jogar aqui e capturar todas as pedras pretas. Então tem um conceito que é muito importante, que é você ter 2 olhos. 2 olhos seria o quê? Seria tipo um momento onde você tenha dois territórios, no mínimo, na verdade, e aonde seja impossível do branco jogar, porque essa é uma jogada ilegal. Eu não posso colocar uma pedra no tabuleiro que não vai ter nenhuma liberdade, certo? Então aqui são dois olhos onde eu não posso colocar, na verdade, nenhuma pedra dentro. Então isso é muito importante. Todo o território que você começar a criar, você vai ter que pensar no conceito de, tá bom, como que eu vou no mínimo criar 2 olhos, que é o mínimo do mínimo. Então muita gente às vezes consegue atacar uma pedra aqui dentro, assim. Então vamos supor que eu tenha jogado aqui, tem gente que vai aqui dentro. Por quê? Porque por mais que você tente bloquear essa pessoa, o cara consegue criar no mínimo 2 olhos aqui, ó. Você pode me fechar de todas as maneiras que você quiser. Então eu estou conseguindo, ó, criar 2 olhos. Tá bom, e aí eu posso jogar aqui. Ah, tá bom, eu posso tentar jogar aqui. Eu vou tentar fazer aqui. Tudo bem, eu posso... Vai que a situação do jogo aconteça várias coisas, certo? Vamos supor que isso aconteça assim. E aí o branco é obrigado a jogar aqui, certo? Então no final você tem um olho aqui e mais 3 pontos aqui. Então vai ser muito difícil o preto capturar. Então, por exemplo, se o preto conseguir colocar aqui, que vai só fazer um Adari, mas ele fez um Adari para ele também, então eu posso capturar aqui. E isso vai me garantir a vida desse território. São 3 pontos que eu consigo conquistar. São poucos pontos, mas se você for pensar num jogo profissional, vai ser pouquinho por pouquinho que todo mundo vai jogar e vai conseguir conquistar os territórios. Então você tem que ter isso em mente. Não vai ser uma coisa que você vai, eu vou começar a cercar essa parte e nada vai acontecer. Principalmente por quê? Porque cada um vai jogar uma vez. Então essa é a parte justa do jogo, entendeu? Cada um vai ter a sua vez de jogar. Então cada um tendo sua vez, é quase impossível cair numa situação 100% assim. Porque na verdade, para acontecer isso, aconteceram diversos mini batalhas aqui, na verdade, né, dentro desse território para que isso acontecesse. Então você tem que pensar que, o cara cortou você aqui, aí você defendeu, o cara saiu, aí o cara fechou aqui, mas o cara fechou aqui você também. Então você pode comer o cara ou não, o cara vai sair aqui para se libertar, aí você vai querer se defender, aí o cara vai pegar aqui. Então tem várias situações que você vê que vai se tornando cada vez mais complexo e então essa complexidade vai evoluindo conforme o tempo, tá? Então eu acho que a beleza do jogo é um pouco essa, porque são várias situações em vários momentos dentro do tabuleiro que vão acontecer e muita gente assim que começa a jogar acaba se perdendo, que é natural. Então eu acho que é interessante você ter isso em mente também para não se esquecer. Espero que vocês tenham gostado das regras do jogo, de como jogar o Go. Acho que você consegue ver que é muito simples, na verdade, as regras. Acho que a complexidade e a arte disso está na parte de você conseguir montar estratégias, né, e enganar o seu oponente. Então é muito engraçado porque
jogadores profissionais na Ásia, eles são muito bem pagos, na verdade, né? Então até esse cara que jogou contra o Google, ele é patrocinado pela Samsung ou pela LG, uma coisa assim. Então esses caras acabam recebendo um bom dinheiro assim para ser jogador profissional. E isso, na antiguidade assim da China, da Coreia e do Japão, era considerado algo nobre, né? Você saber jogar isso num nível muito alto, isso era super nobre, você conseguir jogar. Então porque era tão complexo, né? Então era muito respeitoso, né? As pessoas sabendo jogar esse jogo. E na verdade, muitos outros lugares, eu acho que tem no MIT, sabe, faculdades muito famosas de tecnologia, e até em Harvard, na verdade, as pessoas gostam de jogar esse jogo pela complexidade do jogo, na verdade. Então, poucas pessoas, assim, na verdade, não é um jogo muito popular igual o xadrez, eu acho, mas é muito interessante. E se você começa a jogar, você fica até mais intrigado em querer jogar mais e mais e mais. E é muito difícil, assim, por exemplo, para mim, que eu não frequento lugares onde as pessoas jogam, né? Porque tem clubes onde as pessoas jogam, mas eu não vou, porque senão vou ficar muito tempo jogando. E às vezes também em alguns desses clubes as pessoas são muito melhores do que eu já também. Então acaba que não faz muito sentido. Eu gosto mais de jogar por hobby de vez em quando. Então eu jogo mais no computador, às vezes contra o computador, mas esses softwarezinhos esses joguinhos que tem no celular, eles são muito fracos. Então meio que dá pra ganhar toda hora. Então é mais pra, acho que, fazer a mente se ativar um pouco, né? Que eu acho que é interessante, mas fica essa dica aí de como jogar, e acho que se você tiver dúvida, deixa um comentário. Se você quiser umas dicas de como fazer diferentes jogadas, eu posso até compartilhar alguma coisa com vocês, tá bom? Então até o próximo vídeo aí, galera. Obrigado.